quero estar mais perto, eu quero estar, meu Deus, de ti.
Você está ouvindo o rádio Palavra da Verdade, uma emissora da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. 9h31. Ouça agora o programa Gotas de Esperança, uma mensagem para edificar sua vida. Apresentação, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Um programa da LPC Comunicações. Apoio, Igreja Presbiteriana do Brasil. Emissora da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Esse MEI, que vai trabalhar o ano que vem só com os grupos de pastoreio e também com a parte de discipulado. Então, se tiver aqui algum irmão que é líder de grupo, por favor, desça lá. Pastor Hernandes, então, uma palavra para... Começa, pastor, até 10h40. 10h40. Vamos tirar o couro do pastor Hernandes, enquanto ele está bom, né? Enquanto está mais novo, que ele seja usado por Deus para nos abençoar. Obrigado. Irmãos queridos, então vamos abrir a palavra de Deus no texto do Evangelho de João, no seu capítulo 1. João, capítulo 1. É muito importante a gente entender, antes da leitura do texto, que nós temos um único evangelho e nós temos 4 evangelistas. Cada um evangelista olha para Jesus numa perspectiva distinta. Se Mateus foi escrito para os judeus, ele prova que Jesus é o rei dos judeus. Se Marcos foi escrito para os romanos, ele enfatiza que Jesus é o servo, que veio para servir e não para ser servido. Se Lucas foi escrito para os gregos, ele mostra Jesus como um homem perfeito, por isso é que ele enfatiza tanto a vida de oração de Jesus e a dependência de Jesus do Espírito Santo. João, entretanto, foi escrito no final do 1º século, quando os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de sinóticos, que são parecidos, semelhantes, já circulavam na igreja há mais de 30 anos. João escreve este evangelho quando todos os apóstolos de Jesus Cristo já estavam mortos, todos, exceto ele, João, e mortos pelo viés do martírio. João escreve este evangelho com um propósito muito específico, é que no final do 1º século, surgiu uma heresia na igreja, que quase que devasta a igreja no 2º e 3º século do cristianismo. E essa heresia chamava-se gnosticismo. E o gnosticismo foi uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. De tal forma que o pensamento grego passou a influenciar a teologia. E o pensamento grego era o dualismo, de achar que a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Então, na cabeça dos gregos, 3 verdades do cristianismo não podiam se encaixar com a sua cosmovisão. A criação, que se a matéria é má, ela não pode ter vindo de Deus. A encarnação, se Jesus teve um corpo físico, o corpo físico é mau. Se ele é mau, ele não pode ter sido Deus. Então eles negavam a encarnação. Mas também eles negavam a ressurreição, porque para um grego, a ressurreição era um contrassenso. Para eles a morte era a libertação da alma da prisão do corpo. Falar para um grego que essa alma, que esse corpo ressuscitaria, não era um avanço, era um anticlímax.
Então João escreve este evangelho no final do primeiro século com um propósito: provar que Jesus Cristo é Deus e ao mesmo tempo homem, que ele não deixou de ser Deus ao se encarnar e não deixou de ser homem ao voltar para Deus, para o céu, para a direita de Deus Pai. Então que na pessoa de Jesus coexistem duas naturezas distintas numa única pessoa. Ele é Deus de Deus, luz de luz, mas verdadeiramente homem. Então vamos, antes de fazer essa leitura, entender isso como pano de fundo. Entendendo mais que o Evangelho segundo João é o pináculo da teologia cristã. Este Evangelho é o livro mais conhecido, lido, estudado, publicado e divulgado no mundo. Nenhum livro isoladamente da Bíblia é mais publicado do que o Evangelho de João. Passam de 4 bilhões de exemplares já impressos e distribuídos no mundo. Então eu estou falando para vocês, certamente, do maior best-seller da história da humanidade. Eu estou falando para vocês que nem de longe uma outra obra se assemelha a este Evangelho. E João, no introito deste livro, no vestíbulo deste livro, já vai nos apresentar uma súmula, um resumo, uma síntese desta mais importante obra literária da história da humanidade. E eu peço então você que abra em João capítulo 1, versos de 1 a 14. E é como se João tivesse abrindo as cortinas da eternidade, acendendo as luzes no palco, e Jesus entra nesse palco. E ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz, ele veio, vejam vocês, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para testificar da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pois bem, queridos, já logo no versículo 1, João vai provar para nós que Jesus Cristo é Deus. Já de início, sem qualquer preâmbulo, quando ele diz assim: no princípio era o Verbo. O verbo ser aí está no pretérito imperfeito, porque se estivesse no pretérito perfeito, estaria escrito: no princípio foi o Verbo. Mas quando ele diz no pretérito imperfeito, no princípio era o Verbo, isso nos remete a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Céus e terra tiveram um princípio. Céus e terra tiveram um começo.
Céus e terra tiveram uma gênese. Houve um momento em que não havia céus e terra. Mas quando tudo começou, quando o universo veio à existência, das coisas que não existiam, o verbo já existia. Portanto, o verbo preexiste ao tempo. Ele é anterior. Começou, quando a história iniciou, quando a criação veio à existência, o verbo já existia. Se ele existia antes da criação e antes do tempo, significa que ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. É um fato curioso, é que eternidade é um conceito que você e eu não entendemos bem. Há um livro de Aristóteles, pensador grego, interessantíssimo, chamado As Categorias de Aristóteles. E ele diz que você e eu só conseguimos entender algumas coisas dentro das nossas categorias: tempo, tamanho, espaço. Por exemplo, se eu digo para você assim, se eu tirar de 1 milhão de anos um dia, eu não tenho mais 1 milhão de anos, correto? Correto? Claro, claro. Mas deixa eu fazer uma segunda pergunta. E se eu tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobrou? A eternidade. E se eu tirar 1 bilhão de anos? Sobrou quanto? E 1 trilhão de anos se eu tirar? Quanto sobrou? A eternidade. Então, a eternidade não é tempo. É um conceito que você e eu não entendemos. Porque é um conceito que está ligado à divindade. Só Deus é eterno. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. Essa expressão prostonteon, na língua grega, traz a ideia de face a face com Deus. Ora, se Deus é uma pessoa e Ele é, e se o verbo estava face a face com Deus, significa que o verbo não é, como os gregos pensavam, um ser impessoal. Ele é uma pessoa, ele é uma personalidade. E se ele estava face a face com Deus, no mesmo pé de igualdade de Deus, significa que ele é da mesma substância de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal. Mas em terceiro lugar, João diz o seguinte: e o verbo era Deus. Não um ser inferior a Deus, como pensava o presbítero Diário, que foi derrotado no concílio de Nicéia por Atanásio. Não um ser superior aos anjos, mas, na linguagem lá do concílio de Nicéia, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Ele tem a mesma substância do Pai, é da mesma natureza do Pai, tem os mesmos atributos do Pai e realiza as mesmas obras do Pai. Ele é Deus. Todo este evangelho tem o cuidado de nos informar que Ele é Deus. Mas notem vocês que no verso 2, João avança e diz o seguinte: Ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele estava lá com Deus no princípio, ele não estava lá passivamente. Não estava apenas como espectador. Ele estava lá como agente da criação. Porque olha o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui está uma das mais espantosas declarações da Bíblia. Porque isso nos leva a algumas conclusões preliminares. Primeira conclusão preliminar: a matéria não é eterna. Os gregos pensavam que a matéria era eterna, mas eterno só Deus o é. Nós não somos panteístas, que acredita que tudo é Deus e Deus é tudo. Deus é distinto da criação. Deus está fora da criação. Deus não depende da criação. Ele está acima da criação. Ele é maior do que a criação. Ele que trouxe a existência tudo que foi criado. Logo, a matéria não é eterna. A matéria foi criada. Esse mundo é formado de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Este mundo é governado por leis. Leis não formam a si mesmas.
Logo, alguém acima e maior e independente do universo criou o universo e estabeleceu leis para governá-lo. Segunda conclusão preliminar: o universo não surgiu espontaneamente. Essa ideia da geração espontânea não tem base bíblica. Desculpem da expressão, o universo não pariu a si mesmo. O universo não deu à luz a si mesmo. O universo foi criado, e criado por aquele que é o Verbo de Deus, nosso glorioso Redentor. Terceira conclusão preliminar: o universo não é produto de uma explosão cósmica. A teoria do Big Bang não tem sentido, porque o caos não produz o cosmos. E a palavra cosmos, que é a palavra grega para mundo, traz a ideia de ordem. De ordem. Notem vocês que uma explosão não é possível produzir ordem, equilíbrio, harmonia. Seria mais fácil acreditar que se eu jogasse 1 bilhão de letras para o céu, elas caíssem como uma enciclopédia, era mais fácil acreditar nisso, do que acreditar que uma explosão produziu o universo. Pensem comigo, se o nosso planeta estivesse mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se o nosso planeta estivesse mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se a Terra estivesse mais perto ou mais longe da Lua, não haveria o fenômeno das marés. E sem o fenômeno das marés, as praias se encheriam de entulho e lixo, e a vida seria impossível no planeta. É claro que este universo fantástico, colossal, extraordinário, com leis, com harmonia, com movimentos precisos, não pode ser produto de uma explosão, ou do acaso. Então ficamos com a Bíblia. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas a quarta conclusão preliminar é que o universo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês sabem que em 1859, Charles Darwin lançava o seu livro Origens das Espécies em Londres, no mesmo ano que Ashbel Green Simonton chegava ao Brasil, para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil. No dia do lançamento, a primeira edição se esgotou. A partir daí, o evolucionismo tem sido ensinado em algumas escolas, universidades e na academia como um credo ortodoxo da ciência, embora é uma teoria sem fundamentos. Porque a ciência hoje prova que o universo foi criado, que a matéria não é eterna. O que nós cremos pela fé, que é artigo de fé, é que Deus criou, mas que foi criada, a ciência prova. É por isso que Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que Deus criou o universo. O grande problema hoje, irmãos, é que existe uma espécie de tentativa, de esforço, de empenho deliberado para casar Jesus com Darwin, para unir criacionismo e evolucionismo. E surgiu então, agora muito recentemente, no final do século passado, uma ideia que tem ganhado cada vez mais simpatia nos meios acadêmicos dentro do protestantismo, chamado de evolucionismo teísta. E o que é isso? É a ideia de que Deus criou, mas criou por meio do processo da evolução. O grande problema disso é que, se você crê nessa ideia, nessa visão, nessa perspectiva, você não pode aceitar o registro histórico literal da criação de Gênesis 1 e 2. Você vai ter que olhar para esse texto como um texto metafórico, pictórico. Então Adão e Eva foram uma lenda. Então o Éden não existiu. Então esse registro bíblico
não pode ser considerado como um texto literal. O grande problema disso, meus irmãos, é que a doutrina da criação, ela está presente na Bíblia inteira. Se o primeiro Adão não foi uma lenda, então o segundo Adão, então foi uma lenda também, porque o primeiro era protótipo do segundo. Só que a verdade doutrinária da criação está presente no Pentateuco todo, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas e também no livro de Apocalipse. Eu teria que desconstruir toda a Bíblia para aceitar isso. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É curioso que quando o profeta Isaías está escrevendo sobre o servo, é um texto cristocêntrico, messiânico, a partir do capítulo 40, ele começa a mostrar a grandeza desse servo. E quando eu olho a majestade de Deus em Isaías 40, me espanto, porque ele está falando de Jesus. O que mede as águas na concha da sua mão, o que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, o que mede os céus a palmos, o que espalha as estrelas no firmamento e assoma pelo seu poder. Isso é um registro acerca de Jesus. Aquele menino que nasceu em Belém, foi enfaixado em panos, colocado numa estrebaria, sugou o leite da sua mãe, que aprendeu a andar e cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus dos homens, é o Criador do universo, é o que sustenta o universo. E esta é uma declaração espantosa de João: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo, corroborando com esse pensamento, lá em Colossenses 1,16, diz que todas as coisas foram criadas por ele, as visíveis e as invisíveis. Porque o que nós vemos, irmãos, é quase nada diante da grandeza dessa criação. Há um fato muito curioso que é bom relembrar vocês. O universo não é infinito. O universo tem um limite, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas eu pergunto, que homem conhece o limite do universo? Que cientista pode dizer, eu sei onde fica o último limite do universo? Nenhum cientista sabe disso, talvez jamais saberá. O que nós estamos cada dia impressionados é que mundos novos são descobertos. E o universo vai esticando a sua fronteira, vai alargando as suas estacas, a ponto de já se saber que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso foge ao nosso entendimento. Agora, o que é maravilhoso é você saber que Deus é transcendente. E o que significa isso? Ele é maior do que tudo aquilo que Ele criou. Você precisa ter esta visão da grandeza do seu Redentor. Quem Ele é, o que Ele fez. Agora vejam vocês no verso 4, porque é uma outra afirmação espantosa de João sobre Jesus. Ele diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O que significa isso? Significa que Jesus, como Deus, tem vida em si mesmo. Ele é autoexistente. Tudo que existe deriva sua vida de Deus. Deus não deriva sua vida de ninguém. Alguém pergunta, quem criou Deus? Resposta, ninguém. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Alguém pergunta assim, quando Deus passou a existir? Deus não passou a existir, Ele é eterno, Ele sempre existiu. Quem deu vida para Deus? Ninguém deu vida para Deus, Ele é a vida. Toda a vida procede dEle. Não há vida física, não há vida biológica, não há vida espiritual que não proceda dEle. A vida estava nele.
Se você está vivo hoje, você depende dele. Ele quem preserva todas as coisas, pela palavra do seu poder. Ele é antes de todas as coisas. Então João está aqui abrindo as cortinas para nós, acendendo as luzes do palco para nós, para mostrar para nós quão grande é o nosso Redentor. E ele dizia: a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, ninguém, nada, nem neste mundo, nem no porvir, nem no céu, nem na terra, nem no inferno, desafia o poder de Jesus Cristo para suplantá-lo. Treva é sinônimo de quê? De ignorância, de pecado, de poluição, de cegueira, de escravidão, de depravação, do diabo, que é o príncipe das trevas. Ou seja, por pior que seja essa treva, de pecado, de mazela, de vício, de pecado, de iniquidade, de maldade, de feitiçaria, de idolatria, de incredulidade, seja o que for, quando Jesus chega, a vitória chega, a libertação chega, o conhecimento chega, o esclarecimento chega, a santidade chega, a salvação chega. Não tem nenhum poder que possa resisti-lo e triunfar sobre ele, porque a luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandeceram, não prevaleceram contra ela. Então, vamos sintetizar até agora. Primeira tese de João, que provou para nós duas coisas: que Jesus Cristo é Deus, primeiro, porque tem os mesmos atributos. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele tem vida em si mesmo. Segunda evidência que João já nos deu é que Jesus Cristo é Deus, porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora notem comigo, que a partir do versículo 6, João vai avançar um pouco mais e mostrar para nós, se esse verbo é Deus, como é que eu vou reagir a ele? Que resposta eu darei a ele? E ele começa com o versículo 6 até o versículo 9, falando do precursor do verbo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Bom, você tem que ler isso aí numa outra perspectiva, entendendo o seguinte: quando Deus envia esse homem, tem quanto tempo que Deus não enviava mais ninguém? Quantos anos? 400 anos. Hoje, 400 anos é muita coisa. Tinha 400 anos que Deus não enviava ninguém. Silêncio profético. De repente, Deus rompe o silêncio. Só que ele não envia alguém lá do palácio de Tibério César em Roma, nem do palácio de Pôncio Pilatos em Cesareia, nem do Sinédrio Judaico em Jerusalém. Ele envia um homem estranho, com roupa estranha, com comida estranha, pregando em lugar estranho, o deserto da Judéia. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para testificar da luz, a fim de que todos pudessem crer por intermédio dele. Ele não era luz, ele veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Vamos entender um ponto importante aqui, e o ponto é este: nunca queira ser o que Deus não determinou que você seja. Vamos entender isso, pensem comigo. João está pregando não no templo de Jerusalém, não na praça do templo, não na cidade de Jerusalém. Ele está pregando no deserto da Judéia. E o deserto da Judéia não tem aquela areia fininha igual o trigo de uma praia onde você caminha gostosamente, sentindo as areias finas afagarem seus pés. O deserto da Judéia é feito de pedregulho, de cascalho, montanhas e vales, areias escaldantes, cascalhos escaldantes, muito quente de dia, gelado de noite,
E João está pregando nesse deserto, e multidões desabalam das cidades, das vilas, para vir ouvi-lo. Quem está vindo? Os soldados estão vindo, os publicanos, cobradores de impostos estão vindo, os fariseus estão vindo, a multidão está vindo, ouvindo esse pregador, no deserto. Fenômeno, coisa extraordinária, inédita, insólita, nada visto antes na história. Multidões e multidões querem ouvi-lo, se arrependem, são por ele batizadas. Quando de repente alguém com muita sutileza, diante do sucesso dele, pergunta assim, quase que com o sibilo da serpente: porventura, tu não és o Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí. Talvez alguém já tivesse cochichado no ouvido dele: eu acho que diante do seu sucesso, da sua fama, seu prestígio, você ser o homem mais popular desse país, dessa nação, alguém que consegue reunir uma multidão para ouvi-lo num deserto, eu acho que você devia aceitar essa possibilidade. Acho que você mesmo é o Messias. Mas a resposta dele é categórica. Ele diz: eu não sou. Eu não sou. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz. Eu não sou a luz, eu vim para testificar a respeito da luz, da verdadeira luz. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para ele, diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Na verdade, eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema na vida: convém que ele cresça e que eu diminua. O que é que João está nos ensinando aqui? Nunca queira ocupar uma posição que Deus não lhe deu. Entenda para que você foi chamado. Não se interponha no caminho do Messias. Não queira glória para você mesmo. Não acenda os holofotes em cima de você mesmo. Não receba a glória que vem de homens. Toda a glória pertence a Deus. É isso que João está nos ensinando. Mas vamos à segunda reação ao Messias. Versículos 10 e 11. Está escrito aí: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Notem vocês que essa palavra mundo aparece 3 vezes no texto. E nas 3 vezes que essa palavra aparece no texto, nas 3 vezes, esta palavra tem sentidos diferentes. O verbo estava no mundo. Que mundo é esse aí? Mundo geográfico. Mundo físico. O mundo foi feito por intermédio dele. Mundo material. E o mundo não o conheceu. Mundo das pessoas. A necessidade de interpretar a Bíblia. Num único versículo, a mesma palavra aparece 3 vezes. Em cada vez que ela aparece, ela tem um significado diferente. Você percebe que o próprio mundo que foi feito por ele, não conhece a ele. Quando chega no verso 11, ele diz assim: veio para que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? Os judeus. Os judeus. Ele veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas por que não o receberam? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidência? Não, por falta de fé.
Porque se você notar comigo, toda a história do Velho Testamento, do Antigo Testamento, é uma preparação para a chegada do Messias. Desde Gênesis 3,15, lá no Éden, é que o caminho do Messias está sendo preparado. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E o único ser humano que pisou no nosso planeta, semente da mulher, foi Jesus de Nazaré, porque todos os demais homens são semente do homem, não da mulher. E então você nota que os patriarcas falaram dele. Os profetas apontaram para ele. O Cordeiro da Páscoa era um símbolo dele. O tabernáculo móvel que percorreu o deserto era uma representação dele. A Arca da Aliança, feita de madeira de acácia, era um símbolo da sua natureza humana. A Arca da Aliança, coberta de ouro, era um símbolo da divindade dele, da glória dele. A tampa da arca, o propiciatório, era um símbolo da sua morte, que haveria de propiciar a ira de Deus, tornando-o favorável a nós, pelo pagamento justo da penalidade do nosso pecado. O que estava dentro da arca era um símbolo dele. O que tinha dentro da arca? O que tinha dentro da arca? As tábuas da lei, vaso com maná, a vara de Arão que floresceu, pois Jesus é representado pelas tábuas da lei, porque ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o logos, ele é o verbo que se fez carne. Ele é o vaso com maná, porque ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele é a vara de Arão que floresceu, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é muito curioso você entender isso, porque quando Jesus entrou no mundo, está lá escrito em João 3,16. Quem pode repetir comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele entra no mundo, ele entra como unigênito de Deus. E o que é unigênito? Filho único. Mas Hebreus 1 diz que quando ele volta para o céu, ele volta como primogênito. E o que é primogênito? Primeiro de uma série. Por quê? Porque quando ele entra no mundo, ele é a vara de Arão. E o que acontece com esta vara? Lá no Gólgota. Ela seca. Ela morre. Mas ao terceiro dia, essa vara seca floresceu. Ele ressuscitou. Ela produziu muitas amêndoas maduras. Muitos filhos de Deus nascem. Todo aquele que nele crê, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Agora ele volta para o céu não mais como unigênito, ele volta como primogênito, porque tem um séquito de irmãos que vão seguindo o irmão mais velho. Ele é unigênito, ele é o primogênito e nós seguimos como membros da família de Deus. Se você olhar, as festas de Israel apontavam para ele. Os rituais do templo apontavam para ele. O sábado era um símbolo dele. Tudo que acontecia na religião judaica era sombra da realidade que é ele. A despeito de tudo isso, os seus não receberam. Vocês podem entender isso? Deus mostrou de todo jeito, de toda forma,
Deus mandava profeta e mais profeta, profeta e mais profeta, profeta e mais profeta, e falava, e mostrava, e demonstrava. E quando Jesus veio na plenitude dos tempos, os seus não o receberam. Tanta evidência, tanta incredulidade. Não foi por falta de luz, foi por falta de olhos. Não foi por falta de evidência, foi por falta de fé. O grande problema, irmãos, e eu queria recomendar a vocês fortemente que vocês tirassem um sábado ou um feriado para dar uma boa lida, numa sentada só, na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus foi escrita por volta do ano 62, antes do ano 70, porque estava tendo um problema muito grave na igreja. Judeus convertidos a Cristo, por causa da perseguição de 64, muitos judeus crentes estavam voltando para o judaísmo, abandonando a Cristo e voltando para o judaísmo. Medo de perder os seus bens, medo de enfrentar martírio, medo de terem suas coisas saqueadas, roubadas. E o autor aos Hebreus escreve esta epístola para provar uma tese, que Jesus Cristo é melhor, é superior. Superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Josué, superior a Arão, que o sacrifício dele foi melhor, que a aliança que ele firmou é melhor, que o tabernáculo que ele oficia é melhor, e que dar as costas para Jesus e voltar para o judaísmo é a maior loucura e apostasia consumada. Mas hoje, curiosamente, em pleno século 21, há muitas igrejas evangélicas de malas prontas de volta para o judaísmo, ressuscitando cerimônias judaicas, rituais judaicos, festas judaicas, liturgia judaica, achando que estão avançando na fé, quando estão dando marcha ré, voltando para a sombra, quando a realidade já chegou. Só notinha de rodapé aqui, notinha de rodapé. O pastor Arival faz caravanas para Israel, eu também faço, graças a Deus. E vocês sabem que há muitas caravanas, todo ano, todo mês para Israel. Tem muitos grupos religiosos que vão para Israel e voltam de lá judaizados. Judaizados. Há muito misticismo. Há pouco tempo eu fiquei espantado com um pastor de mais de 40 anos de ministério. Perguntei para ele: e aí, pastor, está tudo bem? Ele falou: está tudo bem, eu estou acabando de chegar de Israel. Eu falei: que bom, como é que foi a viagem? Eu fui lá apenas para uma coisa: jejuar debaixo dos céus de Jerusalém. Eu falei: rapaz, que jejum caro. Que jejum caro. Qual a diferença de jejuar em Jerusalém e jejuar em São Paulo? Aqui é mais barato, não é não? Misticismo puro. Gente que vai para Israel e traz água do Jordão num vidrinho, porque dá um vidrinho para o camarada trazer água do Jordão, porque aquela água é especial. Que bobagem, que tolice, que tolice. Então, Jesus já veio, a sombra acabou. Eles não entenderam isso ainda. A Bíblia diz que eles têm um véu na face. Eles não enxergam.
Você recebe os guias, a maioria dos guias lá, 90% ou mais, eles falam para você como se fossem cristãos. Aí você pergunta, mas vem cá, é você, o que você acha você de Jesus? Ele é o Messias? Não, não é o Messias. Não é o Messias. Há uma cegueira, há um véu. Veio para os seus e os seus não o receberam. Agora, é graças a Deus porque você o recebeu. Porque você não recebeu porque você é mais inteligente que eles. Você não recebeu porque você é mais esperto, smart, entendido, com a percepção mais aguçada. Dê graças a Deus, porque quem faz a obra é o próprio Deus. É Deus quem vai lá e tira o tampão dos seus ouvidos, a venda dos seus olhos, pega o seu coração de pedra e dá um coração de carne. É Deus quem dá para você o arrependimento para a vida, é Deus quem dá para você a fé salvadora, é Deus quem regenera você, é Deus quem justifica você, é Deus quem sela você com o Espírito Santo, é Deus, de A a Z, que faz a obra da salvação. Por isso, João registra a segunda reação ao verbo, que é a aceitação do verbo, dos versos 12 e 13. Olha a adversativa do verso 12. Para mim, uma das mais importantes adversativas da Bíblia. O que está escrito no verso 12? Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem o seu nome. Todos quantos? Todos quem? Todos sem exceção. Todos sem exceção. Todos ricos, todos pobres, todos homens, todos mulheres, todos doutores, todos analfabetos, todos brancos, todos amarelos, todos negros, todos religiosos, todos não religiosos, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não importa quem é você, de onde você vem, para onde você vai, não importa quão profundo você caiu, não importa quão longe você foi, não importa quão amarrado você esteja no cipoal do pecado ou do vício, não importa, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora notem, isso traz-nos uma ideia. Traz-nos uma ideia. Ninguém é naturalmente filho de Deus. Não é verdade que todos são filhos de Deus. Nenhum dinheiro compra essa posição. Nenhum status religioso compra essa posição. Você não é filho de Deus porque é presbiteriano, porque é calvinista, porque é reformado, ou porque é arminiano, ou porque é batista, porque é metodista, porque é assembleiano, porque é católico. Nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum concílio eclesiástico tem autoridade de dar a você essa posição, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, outra verdade é essa: quando Deus dá a você esse direito, ninguém toma esse direito de você. Ninguém. Nada. Nenhum demônio, nem o inferno inteiro, nem o mundo. Nada, ninguém pode arrancar você das mãos de Jesus. Segurança eterna. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, preste bem atenção comigo num outro ponto importante aqui. Você conhece crente, salvo, que ainda desenvolve aquele negócio chamado de complexo de inferioridade? Que ainda tem uma autoestima achatada?
que ainda se aventura a folhear as revistas do glamour da moda, ou da fama, ou do sucesso, ou da riqueza, e fica lá curtindo um complexo de inferioridade. Olha aí, está vendo? Camarada aí andando de Ferrari, vivendo em mansões, e eu estou aqui ralando. Pois é importante você entender uma coisa: a riqueza desse mundo não compra a posição que você tem. O dinheiro, a fama, o sucesso dos cantores, dos artistas, dos jogadores, não compra essa posição que você tem. Corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você é filho de Deus. E os puritanos já faziam essa pergunta: você acha pouco o fato de ser filho de Deus? Para que não haja nenhuma dúvida, João diz o seguinte: a saber, aos que creem no seu nome. Então tem uma senha, tem uma porta, tem um caminho, tem uma condição simples, necessária, única para você ser filho de Deus. Qual é? Crer no nome de Jesus. Crer no nome de Jesus. Não é o trabalho que você faz, a obra que você pratica, batismo que você recebeu, a igreja que você frequenta, a tradição religiosa da tua família, suas boas intenções, seu sacrifício, nada disso. Isso pode ser bom, pode ter seu valor, pode ter seu significado, mas para você ser filho de Deus tem uma única condição e não se abre mão dela. Qual é a condição? Crer no nome de Jesus. Pronto, é isso. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E foi o Senhor Jesus quem disse lá em João 6,47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não terá, tem a vida eterna. Pois bem, João tem o cuidado de deixar isso tão claro, que no verso 13 ele vai explicar isso melhor. Os quais, diz ele, não nasceram de quê? Do sangue. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então vamos entender isso aqui. Quando eu disse, os quais não nasceram do sangue, significa o seguinte: ninguém é filho de Deus por hereditariedade. Você não é filho de Deus porque você nasceu num lar cristão. Ah, mas o meu pai é o presbítero da igreja. Ah, mas a minha mãe é mulher de oração. Graças a Deus, seu pai é um presbítero da igreja, sua mãe é uma mulher de oração, mas isso não dá a você o direito de ser filho de Deus, não. Se é verdade que filho de peixe é peixinho, não é verdade que filho de crente é crentinho. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer de cima, tem que nascer do alto, tem que nascer de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural, é uma revolução, é algo extraordinário, é milagroso, é uma ressurreição espiritual, é uma nova vida, é ser nova criatura. Então, não se esconda de trás desse biombo, de achar que pelo fato de você ter nascido numa igreja evangélica, ter nascido num lar evangélico, seus pais serem evangélicos, que você já está salvo. Salvação não é por pacote, não é por atacado. A porta é estreita, só entra um de cada vez. E a porta é Jesus. Segundo, não nasceram do sangue nem da vontade da carne, ou seja, ninguém pode se autodeclarar filho de Deus. Ninguém pode, a partir de hoje, eu me declaro, eu defino, eu determino,
aliás, eu decreto que eu sou filho de Deus. Pronto. Bobagem. Você não tem essa competência. Você não tem essa capacidade. Você não tem essa autoridade. Terceiro, nem da vontade do homem. Ou seja, ninguém, nem o Papa, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nem o pastor, nem o missionário, nem o padre, nem o sacerdote, nem o guru, nem ninguém tem autoridade para dizer, seja filho de Deus. Ninguém tem esse poder. Só Deus o Pai pode dar a você o poder de ser seu filho quando você crê no nome do seu Filho Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Isso exclui o que, irmãos? Qualquer vanglória, qualquer soberba, qualquer altivez. Não é uma conquista do mérito, é uma oferta da graça. Não é meritório, é graça. É graça. Ninguém vai chegar no céu assim, ó, eu me esforcei. Né? Tem alguns ditados populares aí da religião que dizem, esforça-te que Deus te ajuda. Né? Então, faz a tua parte, Deus fará dele. Então, salvação é uma parceria entre você e Deus. Você faz a sua parte, Deus faz a parte dele, no final vai dar tudo certo. Não, salvação não é assim. Isso é sinergismo. A palavra sinergia, ou sinergismo, vem de uma preposição grega, onde duas partes se juntam para realizarem uma coisa em comum. Então, eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele, e aí eu sou salvo. É o que a Bíblia ensina. A salvação é monergística. É uma obra exclusiva de Deus. Ele quem planejou, Ele quem executa, Ele quem vai consumar. Para quê? Para que você não tenha a tentação de chegar assim, não, eu consegui. Eu me esforcei, fiz por onde, mereci. Então eu estou indo para o céu para receber o meu prêmio. Minha medalha de honra ao mérito. Foi uma coisa que eu construí com o meu esforço, com o meu empenho, com a minha perseverança. Então eu estou salvo. É só pela graça. É presente. Não é conquista. É dádiva. Não é mérito. Pois bem, vamos resumir o que nós já falamos até agora? Nós falamos que João provou uma tese. Qual é a tese? Jesus Cristo é Deus. Por que ele provou essa tese? De duas maneiras. Quais foram as duas formas que ele já usou até agora? Jesus é Deus porque tem o quê? Os mesmos atributos de Deus. Segundo, Jesus é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus. Também já examinamos até agora as reações ao verbo. Primeiro, o precursor, João Batista. Para que João Batista veio? Preparar o caminho dele. Ele não era luz, veio para testificar a respeito da luz, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Já olhamos, em segundo lugar, a rejeição ao verbo. Veio para o que era seu, seus não receberam. Terceiro lugar, olhamos a aceitação do verbo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pois bem, agora João vai encerrar esse assunto conosco, tratando da encarnação do verbo. Está aqui, irmãos, talvez uma das verdades mais sublimes da Bíblia. Atanásio, que foi aquele campeão da ortodoxia no Concílio de Nicéia, em 325, derrotando as teses de Ário, escreveu um livro sobre a encarnação e disse que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. Porque, olha o verso 14 comigo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então pense comigo nessa primeira frase. E o verbo se fez carne. Eu preciso perguntar, que verbo? Que verbo? Vamos olhar o que ele disse acerca do verbo até agora? Esse verbo
eterno, esse verbo é pessoal, esse verbo é divino, esse verbo é o Criador, esse verbo tem vida em si mesmo, esse verbo é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Esse verbo tem os mesmos atributos de Deus, esse verbo realiza as mesmas obras de Deus. Esse verbo é autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, soberano, transcendente, maior que tudo quanto Ele criou. E a Bíblia diz que nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora pense comigo nesse fato. Aquele que é maior do que o universo, na palavra do apóstolo Paulo em Filipenses, esvaziou-se a si mesmo. E aí vai se encolhendo, vai se encolhendo, e vai se encolhendo a ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasce de uma virgem, que é deitado numa manjedoura, que é enfaixado em panos, que cresce em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Já imaginaram a sublimidade desse mistério? Ele deixando a glória, abrindo mão da sua glória, que teve junto com o Pai antes que houvesse mundo, se despindo de tudo isso, para vir e assumir uma posição de servo, e habitou entre nós. Ele vestiu pele humana, Ele calçou as sandálias de humildade, Ele pisou o nosso chão, Ele bebeu a nossa água, Ele comeu o nosso pão, Ele chorou a nossa lágrima, Ele sentiu a nossa dor, Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro o nosso pecado. E a Bíblia diz que Ele nem levou em conta a ignomínia da cruz, por causa da alegria que lhe estava proposta, a alegria de nos conquistar, de nos salvar, de nos dar a vida eterna. E Ele matou a morte, e Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele voltou para o céu, Ele está à destra de Deus, assentado à majestade nas alturas, e Ele governa o universo, Ele intercede por nós, Ele há de vir, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, poderosamente, gloriosamente, vitoriosamente. Este é o nosso glorioso Redentor. Agora anotem. Ele veio, habitou entre nós, cheio de quê? De graça e verdade. Pense comigo se Ele tivesse vindo cheio de justiça e juízo. O que seria de nós? Porque os nossos pecados merecem o quê? Juízo. Ele é santo, 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 não pode contemplar o mal. Lembram lá no Velho Testamento, quando alguém tinha uma visão de Deus, uma teofania, e a pessoa dizia assim, vou morrer, porque via Deus. Lembram quando Isaías tem aquela visão de Deus no santuário? Diz, ai de mim, estou perdido, porque vi o Senhor dos Exércitos. E eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora Ele vem, mas Ele não vem em justiça e juízo. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que o melhor de nós, as nossas justiças, não passam de trapo, de imundície. Isso é o melhor de nós. E o pior de nós, os nossos pecados, o que são aos seus olhos? Então Ele vem cheio de graça e de verdade. Graça é um favor que eu não mereço. Ele me pega destruído, arruinado, depravado, condenado, sujo, escravo, rebelde, inimigo, morto nos meus delitos e pecados, e me limpa, e me lava, e me transforma, e me perdoa, e me restaura.
e me regenera, e me dá um coração novo, e me dá uma mente nova, e me dá uma vida nova, e me dá uma família nova, e me dá uma pátria nova, e Ele faz tudo novo na minha vida, e Ele me traz para a vida. Isso é graça, cheio de graça e de verdade. E João conclui de maneira gloriosa dizendo o seguinte: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E vocês bem sabem que glória não é um atributo de Deus. Glória é a somatória de todos os atributos de Deus, do seu resplendor máximo. Quando um profeta era enviado no Velho Testamento, ele apontava para um atributo de Deus. Por exemplo, Isaías falou da santidade, Amós falou da justiça, Oséias falou da misericórdia, mas quando Jesus veio, ele não veio para falar apenas da santidade, da justiça e da misericórdia, ele veio para revelar Deus no seu esplendor máximo, porque nele habitou a plenitude da divindade. Ele era o resplendor da glória, a exata expressão do ser de Deus. Ele veio revelar Deus em todo o seu fulgor, ele veio nos mostrar a glória de Deus na sua própria face. Você quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Mas eu quero concluir levantando para vocês um outro ponto. Eu disse que João escreveu este evangelho para provar uma tese principal. Qual foi? Provar que Jesus é Deus. Diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João não pega o ministério de Jesus no sentido cronológico. Não, ele tem uma tese para provar. Está lá em João 20 e 31. Essas coisas eu escrevi para que vocês possam crer, e crendo nele vocês possam ter a vida eterna. Pois bem, o que João vai fazer neste evangelho? Se ele tem uma tese a defender, ele vai lançar mão de dois argumentos essenciais para provar que Jesus Cristo é Deus. Primeiro argumento é que ele realiza as mesmas obras de Deus. Segundo argumento é que ele tem os mesmos atributos de Deus. Então vamos lá. O que João faz? João vai lançar mão de 7 milagres que Jesus realizou. 7 é o número da perfeição. Então João vai selecionar dos muitos milagres que Jesus fez, 7 milagres, para provar que se ele faz milagres, e milagres são obras de Deus, então ele é Deus. Quais são os milagres que ele seleciona? Primeiro milagre, capítulo 2, transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, cura o filho de um oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre as águas. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. 7 milagres, número da perfeição. Se ele faz as obras de Deus, ele é Deus. Segundo expediente que João vai usar, ele vai selecionar 7 declarações de Jesus. Aquela declaração que ele fez em João 8:58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. É o nome Yahvé, é o nome Javé, de onde vem a palavra Jeová. Jesus é o Jeová do Velho Testamento. Então, em primeiro lugar, João 6:35, ele vai dizer o seguinte: eu sou o pão da vida. João 8:12, segundo lugar, vai dizer: eu sou a luz do mundo. Terceiro lugar, João 10:9, ele vai dizer: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Quarto lugar, João 10:11, ele diz: eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Quinto lugar, João 11:25, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Sexto lugar, João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétimo lugar, João 15:1, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Se ele diz 7 vezes, 7 é o número da perfeição, eu sou, ele está dizendo: ele tem os mesmos atributos
de Deus, logo ele é Deus. Mas curiosamente, dessas 7 declarações, uma delas Jesus reparte conosco. Ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo, mas ele diz também em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Jesus nunca disse assim, vós sois o pão da vida, vós sois a porta, vós sois o bom pastor, vós sois a ressurreição e a vida, vós sois o caminho, a verdade e a vida, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso, mas ele disse, vós sois a luz do mundo. Como é que eu vou entender isso? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O sol brilha? Sim, o sol brilha. A lua brilha? Sim, a lua brilha. Se o sol brilha e a lua brilha, qual a diferença entre o sol e a lua? O sol brilha porque o sol tem luz própria. Jesus brilha porque ele é o sol da justiça. Ele tem luz em si mesmo. A lua brilha porque a lua reflete a luz do sol. Então a lua brilha de uma maneira diferente que o sol brilha. O sol brilha porque tem luz própria, a lua brilha porque reflete a luz do sol. Eu quero dizer para vocês que Jesus é luz do mundo de uma maneira diferente que a igreja o é. Jesus é luz do mundo porque ele tem luz própria, ele é o sol da justiça, mas a igreja, você e eu, só somos luz do mundo na medida em que nós refletimos no mundo a luz de Cristo. Então, aqui eu fecho, dizendo o seguinte, quem conhece a Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne, precisa ter o compromisso de refletir isso no mundo. Não dá para você saber quem é Jesus e guardar isso só para você. Não dá para você reter isso para você. Você precisa ser agora um canal para que esse conhecimento transborde para além da sua vida. Você é luz do mundo e por isso você precisa refletir no mundo a glória do seu glorioso Redentor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a conhecer o nosso glorioso Redentor e a torná-lo conhecido. Vamos orar ao Senhor, encerrando a nossa aula. Deus, nós te agradecemos por esta manhã, agradecemos-te pela tua palavra, agradecemos-te pela riqueza que ela nos traz, pela revelação que tira a venda dos nossos olhos para contemplarmos quão glorioso é o nosso Redentor. Agora, Deus, nós te rogamos que tu nos ajudes a refletir este brilho do nosso glorioso Redentor neste mundo de trevas, para que nós não apenas o conheçamos, mas o tornemos conhecido nesta cidade, por onde andarmos, para a glória do teu nome. Bendito é o teu nome por esta hora tão preciosa de estudo da tua palavra. Receba a nossa gratidão por isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, teremos uns minutinhos para o intervalo e, se Deus quiser, daqui a pouquinho a gente retorna.